Amém. Você está pronto para quando Ele vier? Ele quem? A gente falou pela manhã sobre a volta de Jesus. Usei o texto ali de Marcos, capítulo 13. E nessa noite a gente vai continuar falando sobre esse tema. O retorno de Jesus, a volta de Jesus, é um tema que ela está muito ligado à celebração da ceia do Senhor. Porque a celebração da ceia não é só para falar da morte, não é só para falar de um Cristo que foi sepultado. Na ceia nós lembramos do Cristo que ressuscitou, do Cristo que está voltando. Por isso que diz que nós comemos e bebemos até que Ele venha. Jesus está voltando. Amém? Jesus está voltando. Amém? Você crê nisso? Você quer que isso de fato aconteça? Você está preparado para isso, para o retorno de Jesus? Quando a gente olha Mateus capítulo 25, você pode abrir a sua Bíblia também, você vai ver 3 histórias. Ele começa com a parábola das 10 virgens. Jesus estava no Monte das Oliveiras quando ele proferiu essa parábola, a parábola das 10 virgens. Depois, a partir do versículo 14, ele vai falar de uma outra parábola, que é a parábola dos talentos, de um senhor que distribui talentos, e 2 multiplicam e 1 enterra o seu talento. Depois ele vai falar do julgamento das nações, onde alguns serão convidados a estar presente no reino e outros vão ser deixados fora. Em todas essas parábolas, começando pelo capítulo 24 de Mateus, você vai ver que Jesus está falando de uma temática: o sinal dos fins dos tempos. Então, em todo o capítulo 24, ele vai falar sobre quais seriam os sinais. Ele vai falar que o dia e a hora são desconhecidos. Nós não sabemos quando Jesus voltará. Apóstolos, discípulos, já há muitos anos, partiram com o Senhor nessa expectativa. E nós continuamos nessa expectativa. E aí no versículo 1 do capítulo 25, ele começa falando da parábola das 10 virgens. E Jesus ensina aqui por parábolas, porque essa era uma didática dele. A parábola era uma forma, um método de ensino de Jesus, onde ele usava a história, em alguns momentos a alegoria, para trazer assuntos do dia a dia daquelas pessoas, para que eles entendessem verdades profundas que estavam sendo ensinadas ali. E nessa parábola ele vai trazer então a questão do casamento, a imagem do casamento. Mas a parábola não é sobre o casamento, a parábola não é sobre o noivo, a parábola não é sobre estarmos somente conhecendo como era a realidade do casamento judaico. A grande lição da parábola, o grande ensinamento do que o Mestre Jesus queria para aqueles discípulos e queria para nós hoje é a vigilância. Porque Jesus, Ele voltará, Ele está voltando. O retorno de Jesus, ele é profetizado nas Escrituras. É uma das promessas que ainda há de se cumprir. E nós não sabemos nem o dia nem a hora, e é por isso que a parábola serve para nos manter preparados para este dia. Quando olhamos para a parábola das 10 virgens, o que nós aprendemos é que nós, como igreja, precisamos estar preparados para o encontro com Jesus. E é por isso que a parábola, ela diz o seguinte, voltando aqui. O pastor tem falado sobre o reino de Deus, e essa parábola, ela continua falando nessa temática. O reino dos céus, ela será como 10 virgens. Elas pegaram as suas lamparinas e saíram para se encontrar com o noivo. 5 delas eram insensatas, 5 eram prudentes. As 5 insensatas não levaram óleo suficiente para as suas lamparinas. A Bíblia sempre traz esse contraste. Aqui ela está falando das prudentes, das imprudentes, das insensatas. Provérbios, você encontra muito esse contraste entre aquele que é sábio, aquele que é louco, aquele que é tolo. E aqui Jesus vai falar então de 10 virgens, 5 prudentes e 5 insensatas, porque não levaram óleo suficiente para suas lamparinas. As outras 5 tiveram o bom senso de levar um óleo de reserva.
E como o noivo demorou a chegar, todas ficaram sonolentas, e todas elas adormeceram, inclusive as prudentes. À meia-noite, foram acordadas com um grito: vejam, o noivo está chegando, saiam para recebê-lo. E todas as virgens se levantaram e prepararam as suas lamparinas. Então as 5 insensatas pediram às outras: por favor, deem-nos um pouco de óleo, pois as nossas lamparinas, elas estão se apagando. E a resposta das outras foi: porém, nós não temos o suficiente para todas. Vão, comprem óleo para vocês. E quando estavam comprando óleo, o noivo chegou. Então as 5 que estavam preparadas entraram com ele no banquete de casamento, e a porta ela foi trancada. Mais tarde, quando as outras 5 voltaram, ficaram do lado de fora, chamando: Senhor, Senhor, abra-nos a porta. Mas ele respondeu: a verdade é que eu não as conheço, portanto vigiem, pois não sabem o dia e nem a hora da volta. Mateus 25, de 1 a 13. Essa parábola de Jesus é uma parábola que nos chama à vigilância. Nós, como igreja, precisamos estar preparados para este dia. São muitos os eventos que fazem com que as pessoas se preparem para aquele grande evento. A gente tem visto aí a questão das Olimpíadas e toda a preparação que foi para esse evento e toda a expectativa que muitas pessoas criaram para esse evento. Hoje, quantas pessoas criticando esse evento por conta de algumas situações que estão acontecendo. A grande questão é que, assim como esses grandes eventos mundiais são esperados com muita expectativa, a volta de Jesus deveria ser esperada por nós como igreja como algo de muita expectativa. Mas na prática, muitas vezes não é assim que nós nos comportamos. Nós sabemos que Ele voltará, que o retorno está breve, quando olhamos os sinais, mas nossa conduta de vida, nosso estilo de vida, nossas prioridades, elas não estão alinhadas com esse retorno. Vivemos cada dia como se nós nunca fôssemos morrer. Vivemos cada dia como se nós nunca fôssemos nos encontrar com o Senhor. Como se de fato esse retorno dele ainda estivesse muito longe de acontecer. A grande questão é que nós não sabemos o dia e a hora. E por que Jesus usa o exemplo de uma cerimônia de casamento? É interessante nós lembrarmos que não tem como aplicar uma parábola de forma literal. Então tem coisas aqui que não tem como a gente tirar uma doutrina de uma parábola. A cerimônia de casamento na tradição judaica tinha algumas diferenças. E quando fala aqui que eram 10 virgens, não eram 10 noivas, eram 10 virgens. Porque Jesus ensinou contra a poligamia. E agora nessa parábola ele fala que pode casar com 10. Não é isso que está sendo ensinado. Nós precisamos entender um pouco de como era esse casamento dentro da tradição judaica. Essas 10 virgens é o que nós chamamos hoje de damas de honra. Não sabemos todos os detalhes, mas algumas coisas nós sabemos sobre o casamento. Naquela época, um casamento, para ele acontecer, ele tinha que seguir pelo menos 3 estágios. O primeiro era o compromisso com o noivo. Era feito um contrato entre os pais da noiva com o noivo, para que aquele relacionamento continuasse. Depois havia o noivado, que era uma cerimônia realizada na casa dos pais da noiva. Uma cerimônia onde tanto o noivo como a noiva faziam compromissos mútuos um com o outro. Haviam testemunhas naquele local e o noivo dava presentes à sua noiva. E só depois o casamento, onde o noivo buscava a noiva na casa do seu pai, em cortejo com as virgens, essas damas de honra. Então elas eram damas de honra. Mas mais uma vez, os detalhes aqui, a grande importância não era se eram damas de honra e como era o casamento. O que Jesus quer nos ensinar aqui é sobre estarmos preparados. Mas a parábola traz alguns ensinamentos importantes. As virgens, sendo amigas da noiva, conduziam as suas lamparinas para iluminar o caminho dos noivos, escoltando os noivos em todo aquele percurso. Grande parte dessas cerimônias era realizada à noite, e as lâmpadas então serviam para iluminar aquele caminho.
E após a cerimônia, essas virgens seguiam um casal para casa, onde eles teriam a primeira noite daquele casal e a história daquele casal sendo escrita ali. A parábola ensina dois grupos: as virgens que eram prudentes e as virgens que eram imprudentes, que eram despreparadas. As virgens que estavam preparadas é aquelas que levaram óleo a mais, para que a sua lamparina se mantesse acesa. As loucas representam aqueles que parecem muito ser prudentes, mas não são. Quando a gente olha essa parábola, nós vamos ver que no início não havia nenhuma diferença entre as 10 virgens. A diferença aconteceu quando é percebido que 5 estavam preparadas com mais óleo, caso o noivo demorasse. 5 não estavam. E aí Jesus então ensina nessa parábola que aquelas que estavam preparadas com mais óleo eram aquelas que estariam desfrutando da companhia daquela festa junto com o noivo. As que não estavam com a preparação de mais óleo para que as lamparinas ficassem acesas eram hoje como muitas pessoas que estão em nosso meio, sentadas nas nossas igrejas locais, que ouvem a palavra, que gostam da música, até sentem alguma emoção quando estão participando do culto, mas nunca permitiram que o Espírito Santo de Deus de fato trouxesse a ele um novo nascimento, transformação. Lembra da conversa de Jesus com Nicodemos? Quando Jesus fala para aquele homem muito importante, mestre da lei, é importante nascer de novo. E ele ficou muito preocupado: como que é que eu faço para nascer de novo? Ele ficou com dúvidas. E quando Jesus conversa com aquele homem, Jesus fala do nascimento através do Espírito. Quando nós entregamos a vida a Jesus, quando nós convidamos Jesus para ser Senhor e Salvador das nossas vidas, nós estamos dando a Ele liberdade para dirigir as nossas vidas. E segundo as Escrituras, nós recebemos o Espírito Santo, porque Ele nos batiza, nos sela. Agora a gente é propriedade exclusiva de Deus. Agora nós somos templo do Espírito Santo. Buscamos ser cheios a cada dia nesse nosso relacionamento com Ele. É por isso que algumas pessoas falam que esse óleo simboliza a presença do Espírito Santo, que nos mantém acesos, que nos mantém cheios de Deus, que nos mantém preparados para o encontro com o noivo. Porque é o Espírito Santo que no processo de santificação nos faz viver parecidos com Jesus. E os dois quadros de 5 prudentes e de 5 insensatas é mostrando que nesse ambiente há pessoas que estão verdadeiramente convertidas, entregues ao Senhor, preparadas para o encontro com o noivo, mesmo que ele possa demorar um pouco mais, mas algumas que não permitiram essa transformação. Infelizmente, pessoas, algumas até sendo batizadas, estando no hall de membros, participando dos cultos, mas nunca se converteram verdadeiramente. Portanto, essa parábola, ela é uma parábola que nos leva a olhar para nós, a essa vigilância de que eu estou preparado, eu faço parte, eu vou estar preparado para esse dia. Porque quando a gente fala do arrebatamento, eu não sei qual a sua expectativa sobre o arrebatamento. Eu até falei de manhã, talvez quando a gente fala de arrebatamento, alguns falam: nossa, que bênção, né? A gente vai subir com Jesus no céu, então eu vou deixar para trás todos os meus boletos, aquele financiamento que eu fiz, esses empréstimos, não vou precisar pagar mais nada. Que bênção! Querido, se a sua expectativa de Jesus voltar é essa, está muito longe do que é de fato verdade. Porque a nossa expectativa com relação à volta de Jesus é nós estarmos no lugar que Ele está preparando para nós, e nós estaremos para sempre com Ele, sem nenhuma enfermidade, sem nenhuma lágrima, sem nenhuma dor. Um lugar onde Ele está preparando para mim, para você. É por isso que a Bíblia fala em vários momentos que nós somos peregrinos. Aqui não é a nossa morada eterna. Portanto, nós olhamos para essa parábola e nós tiramos algumas lições. E a lição que essa parábola traz a mim e a você é: sejam prontos, estejam sempre prontos.
Viva à luz da segunda vinda de Jesus. Estejam preparados, porque quando Ele voltar, não tem como pedir emprestado para ninguém. O óleo, a salvação é algo individual, que só você pode experimentar e viver com Cristo. Portanto, ao olhar uma parábola como essa, sabendo que o dia e a hora nós não sabemos, mas que eu preciso estar preparado, essa parábola, ela convida a mim, a você, a olhar a nossa conduta, o nosso comportamento, as nossas atitudes, as nossas escolhas, o que eu tenho feito, como eu tenho vivido. Será que esse evangelho que eu estou vivendo, essa vida com Deus que eu estou vivendo, de fato é a vida verdadeira que Cristo queria? Eu estou pronto para esse encontro? É por isso que esse versículo, aqui. Esse é um versículo que ele é muito duro. Aquelas insensatas, imprudentes, foram comprar o óleo porque não tinham levado a mais, não estavam preparadas, e o noivo chegou e o óleo delas tinha acabado, as lamparinas não conseguiam ficar mais acesas. Então, quando elas voltaram e bateram na porta, a resposta do noivo foi: eu não as conheço. Lá em Mateus 7:23, Jesus falou algo semelhante: afastem-se de mim, eu nunca os conheci. Quando a gente lê Mateus 25, o restante desse capítulo, a gente vai ver no julgamento das nações uma expressão semelhante. E eu fico perguntando quantas pessoas que poderiam ouvir algo diferente de que eu não os conheço. Eu quero ouvir naquele dia: vem, servo bom e fiel. E não, eu não te conheço. Portanto, a grande pergunta, a pergunta mais importante para a sua vida não é se você conhece Jesus, mas Ele te conhece, ao ponto de você já teve uma experiência com Ele, uma experiência transformadora. A vida que você tem com Deus diária é uma vida que faz com que as suas atitudes, os seus hábitos, os seus pensamentos, suas escolhas, seu padrão de vida é pautado na palavra de Deus. Como é a sua conduta nessa expectativa da volta de Jesus? É por isso que uma das formas da gente se preparar para isso, para esse encontro, para esse dia, é cultivar um relacionamento pessoal com Deus, um relacionamento de intimidade com Deus, que a gente só consegue através do estudo da Bíblia, da oração, da prática dos ensinos de Cristo. Não é só estar aqui é muito bom. Cumprir as ordenanças é muito bom, se batizar, participar da ceia, servir nos ministérios, ofertar, tudo isso é muito bom, é bênção, mas é muito mais do que isso. Eu faço parte, eu já tive esse encontro, eu estou preparado para esse dia, porque não é só o arrebatamento, é viver na expectativa de que hoje pode ser o último dia. Eu posso me encontrar com Ele através da morte. Eu preciso olhar para esse texto da parábola das virgens e entender que o que Deus quer de mim é uma vida santa. As minhas ações, as minhas atitudes devem refletir a santidade de Deus. Não tem como dizermos que nós somos cristãos, estamos preparados para o retorno, se as nossas ações e as nossas escolhas não refletem a santidade de Deus, não condizem com aquilo que Deus nos pede, com relação ao meu comportamento, à minha família. Essa parábola nos ensina sobre perseverança. Mesmo em meio às dificuldades, os cristãos devem perseverar na fé, confiando que Cristo voltará. E é por isso que Paulo, mesmo preso, ele se manteve fiel e não se entregou à depressão. E aí o texto então ele diz: vigiem, vocês não sabem nem o dia nem a hora. Mas quando fala aqui de vigiem, é vigiar o eu, o pessoal, é individual, é sua vida. Não está falando que você tem que vigiar a vida do outro, tá bom? Então algumas pessoas entendem que eu tenho que ser especialista em vigiar o outro, né? A gente foi pastorear numa cidade, ficamos um ano naquela cidade, e aí nós morávamos numa casa, num bairro próximo da igreja,
E nós tínhamos um casal de idosos lá. Pensa em um casal de idosos que eram guardas excelentes. A gente saía tranquilo de casa, porque aquele casal olhava a nossa casa, né? Toda vez que abria o portão, havia alguma movimentação no portão, eu já falava para o Luciano: dá uma olhadinha lá. Estavam os dois olhando para ver o que estava acontecendo. Daí eu fiquei pensando, coitado, eles não vão aguentar, porque a gente sai e entra toda hora na casa, e toda hora, independente do horário, abria o portão, fechava o portão, eles estavam lá, vigiando, olhando, né? Como a gente se sentiu seguro. Mas não é essa vigilância, tá? Não é olhar a vida do outro, a casa do outro, é olhar para a sua vida, suas ações, suas atitudes, aquilo que você tem vivido com Deus. Querido, a gente quer que você entenda que não é só conhecer sobre Cristo, conhecer sobre Deus, é experimentar Ele, é viver com Ele. Eu estou preparado para esse encontro? A volta é certa. Como eu estou me preparando para esse momento? Como eu estou me preparando? Acho que eu já contei aqui uma vez, a gente fez um teatro sobre a volta de Jesus na igreja. Eu queria impactar, eu queria que o teatro fosse bem impactante. Então eu combinei com o pessoal do teatro que a hora que gritasse Jesus vai voltar, as luzes iam apagar e todo mundo ia gritar: Jesus voltou, Jesus voltou. Quase infartei todo mundo na igreja, né? Mas foi bem impactante, né? Pô, Jesus voltou, ficou tudo escuro, todo mundo gritando, ninguém sabia o que estava acontecendo, só o teatro sabia. Então, não vai ser assim, não vai ficar escuro. Vai ser um pouco diferente, porque Paulo falou como vai ser. Dada a ordem, com a voz do arcanjo, ao ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Aqueles que morreram nessa expectativa do retorno, aqueles que morreram porque entregaram a vida a Jesus, eles ressuscitarão primeiro. E nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim nós estaremos, quanto tempo com o Senhor? Para sempre. E quem escreve isso é alguém que estava preso. Os olhos de Paulo não estavam na prisão, estavam nessa expectativa de se encontrar com o Mestre. Esse encontro pode ser a qualquer momento, é o que eu quero viver, é o que eu quero experimentar. É por isso que ele tinha tanta perseverança na sua comunhão com Deus. Escrevendo sobre o mesmo tema para Coríntios, Paulo diz o seguinte: eu vos digo um mistério, nem todos nós iremos falecer, mas todos seremos transformados. Todos nós seremos transformados. E ele fala como vai ser: no momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. A trombeta vai soar, os mortos vão ressuscitar de forma imperecível, e nós seremos transformados. Pisca aí, abre e fecha o olho. É rápido ou demorado? Imagina, num abrir e fechar de olhos, pessoas, milhares de pessoas em todo o mundo desapareceram. Algumas famílias inteiras, algumas somente a esposa, porque o esposo nunca quis entregar a vida a Jesus. Alguns lares as crianças, porque as crianças eram firmes, crentes, mas os pais só levavam na igreja, nunca tiveram compromisso com Jesus. E alguns lares os adolescentes, porque os adolescentes eram comprometidos, mas os pais nunca acreditaram no que os filhos estavam buscando. Em alguns lares os jovens vão desaparecer, alguns vão estar trabalhando, alguns vão estar dirigindo. Pensa na confusão que vai ser esse dia, quando pessoas de todos os lugares do mundo simplesmente desaparecerem, sumirem. Qual vai ser a explicação? O que vão falar nos grandes noticiários? Qual vai ser a explicação que eles vão dar ao mundo sobre esse grande fato? Nós sabemos, e algumas pessoas vão poder responder, porque sabem, estão ouvindo sobre isso nas igrejas, mas talvez não estão preparadas, não vão subir. Aquele filme Deixados para Trás, o que ficou para trás foi o pastor, e o pastor não subiu, né? Então, nós temos que estar preparados, todo mundo, até nós. Eu já, no seminário, quando a gente estava fazendo o seminário, a gente viu o testemunho de pessoas que estavam no seminário, e no seminário se converteram. Ali ele entendeu quem era Jesus, entregou a vida a Jesus.
E se você já assistiu o filme Deixados para Trás, quem aqui já assistiu? Teologicamente é bem fraco, né? Não tem nada questão de escatologia, mas só para você entender como vai ser esse momento. As pessoas vão subir, vão desaparecer, né? E aí quem assistiu o filme, uma pessoa depois que eu passei lá na igreja, veio falar assim: pastor, a gente vai subir todo mundo pelado, né? Eu falei: não, irmão, por que você estava? Foi porque no filme apareceu lá. Eu falei: irmãos, é um filme, né? Eles tinham que mostrar que tinha uma pessoa ali. Como que eles vão fazer isso? Deixando a roupa. Então não é que a gente vai. Olha como que a mente, né? Então você tem que estar preparado, mas não significa, né? Não é a roupa que você está vestindo. Então eu vou estar no banheiro tomando banho, não vou subir porque eu estou. Vai subir do mesmo jeito, tá? Onde você estiver, nós temos que estar preparados para esse dia, porque no abrir e fechar de olhos, a trombeta vai soar. Jesus vai buscar a sua igreja. E essa igreja, comparada à parábola, é as virgens prudentes. O noivo é Jesus. O óleo do azeite é o Espírito Santo. Essa é uma das ilustrações que fazem. O mais importante é saber que hoje nós somos templo do Espírito Santo. O próprio Paulo fala, o apóstolo Paulo fala para nós não extinguir, não apagar o Espírito Santo de Deus que há em nós. O que eu e você precisamos é estar cada dia mais cheios de Deus, para estarmos preparados para esse dia. Mantenha as suas tochas acesas, as suas lâmpadas acesas. Permita que o Espírito Santo controle todas as áreas da sua vida. Permita que Deus molde você em todas as áreas da sua vida. Não queira Deus somente para aquilo que para você é importante. Deixa que Ele vá moldando você. E esse moldar de Deus talvez exija algumas renúncias, algumas mudanças de comportamento, de atitudes, de ações. Não viva uma vida com Deus onde você é levado pela rotina. Esse mundo, ele tenta nos distrair com suas preocupações, com seus prazeres. E muitas vezes os nossos olhos estão em tantas coisas que a gente esquece essa realidade do retorno de Jesus. É por isso que temos a ceia. Porque na ceia a gente lembra novamente onde está a nossa fé. Onde estamos, o que buscamos, no que acreditamos. E quando Paulo falou da ceia, ele fala isso. Que todas as vezes que nós estamos reunidos como igreja, para comer do pão, para beber do cálice, nós estamos anunciando a morte do Senhor. Até que Ele venha. Haverá um dia em que nós não estaremos mais como igreja local, limitado pelas denominações, nossas diferenças doutrinárias, de práticas de culto. Nós estaremos todos no mesmo céu. Não haverá um céu para cada denominação. É um céu só, é um reino só. É unidade. E nós estaremos todos juntos, volta da mesa do Cordeiro. Mas até que Ele venha, até que esse dia chegue, aconteça, nós estamos aqui, reunidos como igreja. Portanto, você está preparado para a volta de Jesus? Você tem vivido uma vida que agrade a Deus, que agrada a Ele? Como estão os seus valores, suas prioridades, estão alinhados com Cristo? Você tem vivido cada dia como se fosse o último? Sabia que a gente muda muita coisa na nossa vida se a gente vive nessa expectativa? Viver como se fosse o dia do encontro. Se a gente tivesse a certeza de que Jesus voltaria amanhã à noite, como seriam essas 24 horas, essas últimas 24 horas? A gente faria as mesmas coisas que a gente fez nessas últimas agora? As nossas escolhas, nosso tempo com a TV, com as redes sociais, o tempo com a família, seriam o mesmo? Ou se a gente tivesse essa certeza de que Ele volta amanhã, a primeira coisa que a gente vai fazer é mudar algumas coisas, é se reconciliar, é se ajoelhar e dizer: Senhor, perdão, eu quero estar preparado, eu quero estar pronto. A gente não precisa dessa certeza, porque a palavra disse que o dia e a hora nós não sabemos. O que sabemos é que Ele voltará. Então eu preciso viver cada dia como se fosse o dia do encontro, o dia dele me chamar.
mas eu tenho feito isso, eu tenho vivido isso, essa é a minha expectativa. E é por isso que nessa noite nós vamos dizer: Senhor, vem.